Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Expressão Livre. Hoje, nosso tema de debate será sobre o autismo. Nós iremos conhecer um pouco mais. E vou apresentar então para vocês os nossos convidados. Aqui ao meu lado está Hugo Braz, presidente da Luz Azul, Associação Pro Autismo de Santa Cruz do Sul. Temos também a Vânia Persky, mãe de autista e vice-presidente da associação. Vanessa Rosa e Janete Getter são professoras da classe de autista da Escola Luiz Schroeder. Gente, sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado por estarem aqui. Acredito que para começo de conversa seja bom nós esclarecermos o que de fato é o autismo. Começar, Hugo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a pergunta para as professoras, claro. O que de fato é, meninas, o autismo? Acho que clinicamente, né, falando, dentro de toda uma questão dos manuais de diagnósticos, dentro de uma política hoje de inclusão, né, se coloca o autismo como uma deficiência, se coloca o autismo dentro de um transtorno mental, né, de uma díade onde há um comprometimento na questão da linguagem, de comportamentos repetitivos, mas eu diria que a minha experiência como professora, né, e falando na minha experiência como docente, eu hoje diria que o autismo é um quebra-cabeça. Né? É um quebra-cabeça, é toda uma questão não só de considerar clinicamente o autismo, mas de considerar o sujeito, a pessoa com autismo. E no momento que começa a gente considerar essa pessoa com autismo, tu começa a ver que há outras questões, não somente clínicas, né? Que há características, sim, que predominam dentro de uma deficiência, dentro de uma questão clínica, mas há também um histórico social, há também um histórico familiar, há uma questão de um sujeito ali, né? Com toda a sua afetividade, com toda a sua aprendizagem, com toda a sua história de vida. E que isso é muito importante e que eu coloco que vem em primeiro lugar. E pode-se dizer que existem causas para o autismo? Antes desse ponto, eu gostaria de complementar o que a Vanessa falou. Né? É muito importante a colocação que a professora Vanessa fez em relação a essa questão da história de vida dessa pessoa. Agora, também é muito importante a gente ter em mente que existe toda uma questão sensorial que, no caso de uma pessoa com autismo, é muito importante para definir as questões comportamentais de como ele sente o mundo. Tanto que a nossa associação tem um lema que diz que autismo é outros modos de sentir o mundo. Então, como através dos sentidos, dos nossos sentidos, visão, audição, tato, propriocepção, nós percebemos e sentimos o mundo, a maneira como nós sentimos o mundo também faz com que nós tenhamos reação em relação a esse mundo. Então, em função de desenvolvimento neuronal alterado, ou seja, existe um desenvolvimento nesses cérebros dessas pessoas que são muito peculiares, muito típicas de cada um deles, mas que faz com que eles tenham uma organização cerebral diferente, faz com que os sentidos a serem processados pelo cérebro, esse processamento aconteça de forma diferenciada, alterada, as reações deles também são alteradas, né? Então, são cérebros que, por serem organizados de forma diferente, reagem de forma diferente também, explicando essas características, muitas vezes comportamentais e sensoriais dessas pessoas, que fazem com que elas possam ser caracterizadas como autismo. E eu acho importante também, né, a gente colocar a questão que a gente não conceitua de uma maneira geral. Né? Se eu conheço uma pessoa com autismo, eu conheço uma pessoa com autismo, mas eu não conheço todas as pessoas com autismo. Cada uma de uma forma. Cada um manifesta de um jeito, né? A manifestação deles é de um jeito, né? Tem 4, 5, cada um vai ser de um jeito. Não tem por isso como que é chamado de espectro, né? É o espectro do autismo. É um espectro que ele pega as diferenças sensoriais
na parte de comunicação, na parte de sentido, na parte de interação social, mas pega de forma diferente para cada um. Para cada um. E por isso se chama um espectro. Tem crianças que vão ter a parte da fala, que não vai existir como linguagem, vai ter uma comunicação, mas não vai ser uma Corporal, linguagem né? verbal. Verbalizada, E vai ter verbal. outras que vão falar muito bem, mas todas vão ter alguma parte dessa tríade com modo diferente de sentir ela, né? Muitos descobrem na infância, mas alguns também só na vida adulta, né? E vocês acreditam que descobrir mais tarde pode acarretar em mais problemas pela falta de conhecimento, tanto dos pais quanto de quem está próximo? Quanto mais cedo for identificado, melhor. E é claro que os casos mais leves fica muito difícil de serem identificados quando cedo. Normalmente os casos mais severos é que conseguem ser percebidos quando na primeira infância, né? Quando chega à escola que é percebido, né? Geralmente. Que aí a escola encaminha e que é feito toda uma triagem onde há a descoberta, né? Os Isso. casos Agora, mais em leves, relação né? àquela pergunta que tu havias feito sobre Existem causas se existem para o causas, autismo? até hoje não se sabe as causas exatas, né? Então, é bem possível que exista, mas ainda não se sabe exatamente. Várias teorias, né? Exato, existem muitas Mas nenhuma hipóteses, comprovação. né? Mas nada ainda conclusivo só sobre qual seria a ou as causas. Nada do autismo. conclusivo Nada ainda. conclusivo Nada ainda. conclusivo. E quais são as maiores dificuldades para quem é autista? Pois é, tu sabe que essa é uma questão muito, muito importante, porque nós temos, inicialmente, se buscou informação a esse respeito através da literatura, mas depois começamos a verificar que essa resposta podia ser melhor dada por justamente aqueles que vivem o autismo, né, que são autistas. E é muito interessante os relatos que a gente tem conseguido obter dessas pessoas, porque as dificuldades são as mais variadas. Mas o que se percebe que as dificuldades que eles têm de interação social, aliada às questões sensoriais, mas a questão de interação social que faz com que a dificuldade de relacionamento deles com as outras pessoas, esse acaba sendo um grande problema para eles, porque todos nós queremos ser aceitos, todos nós queremos ser amados. E o autista, pela essa dificuldade de interação social, ele acaba tendo dificuldade de chegar nas pessoas, de manifestar o seu interesse, né, por participar, né, de ter um relacionamento, e as pessoas reagem também em função daqueles comportamentos estranhos, se afastando. Então, existe um mito que diz que o autista não gosta de estar com as outras pessoas. Ele gosta, só que para ele é difícil. E para as outras pessoas também é difícil. Então, para nós é difícil nos relacionarmos com uma pessoa autista. E para eles é difícil se relacionar conosco. Só que essa dificuldade para eles é muito marcante e vai determinar uma condição de sofrimento psicológico por não conseguir ser aceito, reforçando esse isolamento. Então, é uma ação reflexa, de tanto ser rejeitado, eles acabam se encolhendo cada vez mais. Acabam ficando no mundo É o seu deles. Nelson da Pandorga, né? Que ele usou uma explicação que fez eu entender essa parte da interação social. Ele disse assim, a interação social deles não é que não exista, ela vem desligada. É como se ela está lá, mas ela está desligada. Então eles têm que aprender a parte social, assim como eu e tu aprendemos ciências, matemática, português. Eles precisam aprender essa parte social. E como o seu Hugo falou, realmente, eu vivo com um menino que é autista leve, mas os maiores sofrimentos que eu vejo ele passar, que eu vejo ele chorar, que eu vejo ele lamentar, é na parte social. Que ele quer ter amigos, mas esses amigos acabam não acontecendo, porque as crianças, sem querer, usam às vezes de maldade, chamam ele de palavrões e coisas assim, né? E na escola também, na frente dele, agem de uma forma, por trás ficam falando, né, do jeito de andar, do jeito de falar, das estereotipias. E isso ele sofre, porque ele escuta e ele entende e ele vê a rejeição. E ele não sabe comportar de outra forma. E ele quer fazer essa amizade. Então, no meu caso, eu vejo ele também
o sofrimento da parte social. Até para ilustrar também, já a Vânia fez essa colocação, teve um episódio que marcou muito. Meu neto viu que tinha outras crianças brincando no condomínio onde nós moramos, e ele disse que ele queria descer para brincar com os amigos. Aí nós descemos, aí ele desceu com uma arminha dessas Nerf, que lança os dardinhos, né? E uma bola, né, para brincar com os amigos lá embaixo. E estava a gurizada toda da mesma idade dele ali. E aí ele desceu, e aí eu sempre faço, tipo, um meio de campo ali com eles. O Henrique está aqui, vamos brincar, o que vocês estão fazendo e tal, né? E ele parado, com os 2 brinquedos, né? E eu percebi que a gurizada estava ali querendo brincar, mas ele estava meio que parado, meio que travado, né? E aí eu continuei dando uma conversada com a turma para dar uma quebrada no gelo e tal. Quando eu me virei pela segunda vez, ele estava travado e as lágrimas escorrendo, né? Ou seja, ele queria brincar, mas ele não sabia como brincar. Ele não sabia como dizer para aquelas outras crianças que ele queria brincar. Então, essa imensa dificuldade que eles têm é que gera esse sofrimento. Né? Não sabia como chegar. Não sabia como chegar. A questão da interação social, da dificuldade de entender os códigos de comportamento social, como dizer, como falar. Ele já tem dificuldade muitas vezes na expressão, né? E justamente esses momentos são tão difíceis para eles que eles podem, em alguns momentos, como nesse caso, dar uma congelada. Né? Travar. A Oncodica St. Gallen de hoje é que oncologistas clínicos e pesquisadores estão constantemente em busca de novos caminhos para aumentar a eficácia e diminuir a toxicidade dos tratamentos já conhecidos. Todo o avanço da oncologia baseia-se nos resultados de estudos clínicos. Somente medicamentos de qualidade, os mesmos utilizados nos ensaios clínicos, podem oferecer os resultados esperados para cada tipo de câncer. Instituto de Oncologia St. Gallen, Unidade Class. Trabalhar pela vida é acreditar nela. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de pessoas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto, CRM 21297. E até mesmo essas questões, como o seu Hugo estava colocando, dessas convenções sociais, né? Que nós, né, vamos aprendendo certas regras, né, que são, né, que se diz que são necessárias, mas a pessoa com autismo, né, por muitas vezes ter dificuldade de entender essa questão, né, muito abstrata, não tem essa dificuldade de se comportar, né? Ou de decifrar muitas vezes
os códigos humanos, os sentimentos, as expressões. E aí, bem colocado, como a gente já tem essa experiência, né, com as pessoas com autismo, com os alunos, muitos mitos, né? Ah, não, mas ele não olha, ah, mas ele gosta de ficar sozinho, será realmente? Ou há uma dificuldade, né? Há realmente um querer, mas uma dificuldade da maneira como chegar, e mesmo também a dificuldade das pessoas entenderem, né, interpretarem que um grito ou um choro, né, ou às vezes um certo comportamento que não é conveniente para uma determinada situação, para um ambiente, é uma resposta que a pessoa está dando em determinada situação que ela não está bem, ou que ela está expressando, né, ou às vezes não verbalmente, mas através de uma expressão de corpo, né, que ela não está se sentindo bem. Isso também tem que ser percebido, né? E falando em mitos também, como tu comentou, é sempre dito que uma pessoa que é autista, ele desenvolve habilidades maiores para fazer outras coisas. Isso realmente é verdade? Questão de pintura ou de escrita, ele desenvolve mesmo uma habilidade maior? Ao que tudo indica é mito, e as professoras eu acho que podem confirmar isso aí, né? Eles podem até, alguns deles, desenvolverem alguma habilidade mais acentuada em um determinado campo, mas isso não vai caracterizar aquela pessoa, como comumente a gente vê, né, nas reações das pessoas, como sendo aquela pessoa sendo um gênio, né? Não necessariamente, apenas ela conseguiu... restritos específicos, exato, né? Eles têm focos, eles têm focos de interesse muito, às vezes, muito específicos, né? A pessoa pode saber tudo, por exemplo, sobre os aviões da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, mas não conseguia amarrar o seu sapato, por exemplo. Né? Porque ele gosta tanto daquilo, então ele só quer ouvir sobre aquilo, só foca quer... naquele assunto. E claro, como ele foca, ele aprende e, lógico, sabe. Mas não é mas porque um ele é... determinado assunto que ele consegue dominar, não é em tudo, né? Mas ele pode ter uma inteligência abaixo do normal, ou ou normal, ou acima do normal, como qualquer pessoa. Esse que é o detalhe, né? A parte cognitiva, ela pode se desenvolver exatamente como qualquer pessoa. É que normalmente a gente faz a associação da parte comportamental com a parte cognitiva. Ou seja, a pessoa tem um comportamento esquisito, estranho, se bate, se morde, tem estereotipias vocais, por exemplo, de ficar falando e não conseguir falar. A gente olha e diz, essa pessoa é uma retardada, é um débil mental, etc. Ou seja, a gente fez a relação do comportamento com a parte intelectual daquela pessoa. Só que isso aí, hoje se sabe que isso aí não existe, essa vinculação necessariamente. Temos o exemplo, até antes nós estávamos conversando sobre um vídeo que a gente tem, até que a gente sempre procura mostrar nas reuniões que nós vamos, de 2 adultos autistas norte-americanos. Um deles ainda consegue se expressar mais ou menos, o outro não consegue se expressar praticamente nada verbalmente. No entanto, no momento em que foi disponibilizado a eles a tecnologia assistiva, que eles puderam digitar, filmar, etc., tem que ver a riqueza de vocabulário, principalmente desse que não é verbal, conceitos sofisticados, né, sobre arte, um vocabulário riquíssimo, ou seja, um interior rico e sofisticado, aprisionado num corpo que não lhe permite se expressar, né, pelos meios convencionais. Não tinha acesso à forma de demonstrar. Hoje, felizmente, com tecnologia assistiva a gente consegue. Só que a grande maioria das pessoas não tem acesso a essa tecnologia porque é uma coisa ainda muito recente e muito cara. E é uma coisa que ainda precisa ser bastante difundida. Daqui a pouco, que a gente falou das dificuldades, a pergunta, né, anterior. Daqui a pouco aqui a gente está falando para uma mãe que o filho, digamos, tem 10, 12, 15 anos, usa fralda, ela vai dizer assim, mas estão falando um absurdo, porque eles não conhecem o autismo como eu conheço, porque meu filho ainda usa fralda, ele não consegue nem comer direito. Daqui a pouco, para essa criança, a dificuldade maior é se alimentar, que ela não consegue se alimentar. Correto. É usar o mictório, que ele não consegue usar naquele momento, mas isso também não quer dizer que no intelecto dele não esteja tudo certinho, tudo funcionando, ele só não sabe colocar aquilo em ordem. Não sabe como pôr em prática. Entre os autistas graves, né, isso acontece muito. Assim, a gente acha que ele não está percebendo, ele está percebendo. O manifesto dele é através do choro, através do grito, através do corpo, mas ele percebe tudo o que acontece. Um autista dependente de fralda de alimentação, né, então tudo isso é percebido.
E ele, quanto sujeito, o quanto ele sofre com isso, né? De não conseguir manifestar o que ele deseja por ter uma limitação tão grave. Assim, acontece também dentro do autismo uma outra deficiência associada, né? Aí por isso é um autismo tão grave que a gente está se referindo agora. Ele tem a psicose, que é muito associada, que ele não é por ele ser autista que ele tem psicose, ele pode vir a ter, ou ter associado. Não é porque ele é um autismo, né? Ou as síndromes mais graves, entende? Então, isso tudo é muito confundido. Porque ele é autista, ele é psicótico, ele é isso. Não, não é. Cada caso é um caso, cada um é único, Cada né? um tem que ser analisado individualmente. Às vezes eles vêm com mais de uma comorbidade, isso, né? Com No certeza. caso específico do Os meu casos filho, graves, ele tem isso aí, né? um síndrome de Jacobs, que ele tem um Y a mais em cada cromossomo, e tem o autismo. Então, ele tem 2 diagnósticos, ele tem uma síndrome que é genética e tem a outra que é sensorial, que pode até ser vinculada, porque as deficiências que esse Y causa são de interação, de comunicação no cérebro. Então, pode ter uma associação, mas daqui a pouco pode não. Pode simplesmente ele ter as duas coisas, sabe? Ele foi premiado lá. A dica da Companhia do Sono de hoje é o colchão em camadas, que gera uma ortopedia inteligente, deixando a sua coluna 100% alinhada. Além disso, você pode adicionar a ele este perfilado, que é impermeável, impedindo a passagem de suor, poeira, pele e principalmente da umidade típica da nossa região, evitando assim a proliferação de 1 bilhão de ácaros, fungos e bactérias em um ano. Companhia do Sono, sua referência em colchões ortopédicos e terapêuticos, com durabilidade de 12 a 15 anos. Gente, então, qual recado vocês dariam para quem está assistindo e para os pais que têm filhos autistas e que não sabem o que fazer ainda? O que vocês diriam? Começa por mim? Pode ser. Basicamente, buscar conhecimento, buscar pessoas que possam apoiar, porque é regra, toda vez que uma família recebe o diagnóstico de que aquela criança ou adolescente é autista, recebe o diagnóstico de forma muito seca, é autista, ponto. Nada mais é mostrado para essa família e existe uma sensação de muito grande desamparo. Então, o que acontece? Que aí vem a questão do recado: busquem informação, busquem associações de familiares de pessoas com autismo, porque já existe uma trajetória, uma vivência, uma busca de conhecimento que pode ser muito importante para eliminar ou amenizar aquela sensação de estresse que vai permear toda aquela relação familiar, de insegurança, de medos, né? Então, basicamente isso aí, procurar
familiares que vivenciam a mesma realidade através dessas associações. Até mesmo, né, seu Hugo, para saber que não sou só eu, né? Isso, eu exatamente. posso compartilhar, tem outros, são diferentes experiências que vão somando na vida, né? E isso é muito importante, entre outros, né, benefícios, como vocês mesmos falaram, e outros encaminhamentos que a própria associação, né? Mas essa é uma questão muito benéfica, assim, né? É um aprendizado constante. Eu diria, além disso tudo, porque assim, quando eu fui na associação, eu estava numa fase de luto, porque eu tinha descoberto o autismo, mas não sabia o que fazer com ele. E descobri, então, o que tinha de partes sensoriais e tudo mais, que mudava nas atitudes do meu filho, comecei a entender ele e a respeitar os limites dele. E eu diria mais assim para as mães, descobrir o seu filho, porque como cada autista é diferente, eu descubro o meu, eu sei como ele age, o que eu posso esperar dele naquele dia, naquele momento, para facilitar a vida dele. Não facilitar no sentido de não deixar ele crescer, mas facilitar no sentido de, por exemplo, eu sei que no final do dia ele vai estar cansado, eu não posso cobrar uma atividade de raciocínio lógico dele no final do dia, porque a sobrecarga sensorial do dia se esgotou. Eu vou numa festa, chega na metade, eu vejo que ele não tem mais limite para ficar. Eu não vou ficar naquela festa, eu vou sair. Então, descobrir o limite do seu filho, as capacidades dele, muito mais as capacidades do que a deficiência, porque capacidade todos têm, né? Buscar essas capacidades e trabalhar elas. Não desistir. Ter essa esperança de que tirar todos... o luto e a luta, e né? a luta. É procurar conhecimento, é conhecer cada vez mais para tratar e para todos, porque assim, tanto o filho quanto os pais, os dois precisam de ajuda, né? Para conseguir, né? Tu também procurou ajuda para conseguir lidar com ele. Então isso é essencial. É procurar, é não ficar acomodado, é cada vez lutar mais por algo que tem grandes oportunidades, que tem grandes avanços, grandes progressos. E cada progresso, né? é muito bom, é muito lindo, né? Ser compartilhado isso. A Vânia colocou uma coisa que é básica, né? Que é a gente focar nas capacidades. Né? Num primeiro momento a gente começa a ver tudo que eles não podem fazer. E é tudo muito não faz isso, não faz aquilo. E aí depois a gente começa um trabalho, né, que é muito bom para nós e é bom para eles, quando a gente começa a ver o quanto eles podem, né, o quanto eles têm, aquilo que existe de potencial e aquilo que eles já conseguem fazer também. Então, esse trabalho é um trabalho difícil, né? A gente, num primeiro momento, a gente foca muito nessa questão do não, e aí depois, no momento que a gente começa a ver tudo que pode ser feito, tudo que pode ser conseguido, a trajetória fica muito mais leve. Acreditar sempre, porque isso de um diagnóstico definiu, não, nada vai definir o filho da gente, não vai ser diagnóstico que vai definir, vai ser a coragem daquela mãe, ou daquele pai, ou daquela família, o buscar, é isso que vai definir. E o limite deles ninguém pode dizer qual é. Então, com esse recado tão importante que vocês passaram para quem está assistindo, quero agradecer a presença de vocês no nosso programa. Dizer que vocês estão fazendo um belo trabalho, que continue assim. Então, muito obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade. Esse foi o nosso programa Expressão Livre e na semana que vem tem muito mais.